O Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Ele fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade, que, segundo alguns, recebeu o epíteto de Cidade dos Loucos por este motivo. Atualmente, desses 7 hospitais, só 3 estão em funcionamento. O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles a sua função específica. O pavilhão Zoroastro Passos era para mulheres indigentes, o pavilhão Antônio Carlos para homens indigentes, dentre muitos outros. Ele tornou-se conhecido pelo público na década de 1980 pelo tratamento desumano que oferecia aos pacientes. O psiquiatra italiano Franco Basaglia taxou a instituição como um campo de concentração nazista. Em grandes vagões de carga conhecidos como trem de doido, chegavam os pacientes do Hospital Colônia, em uma época que várias linhas ferroviárias chegavam à cidade. A instituição tinha sido fundada em 1903 com capacidade para 200 leitos, mas contava com cerca de 5.000 pacientes em 1961. Para o Colônia, eram enviados pessoas não agradáveis, como opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentos, entre outros grupos marginalizados na sociedade. Estima-se que cerca de 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de qualquer tipo de doença mental. No período em que houve o maior número de mortes, entre as décadas de 1960 e 1970, o que acontecia no hospital chegou a ser chamado de Holocausto Brasileiro. Estima-se que pelo menos 60.000 pessoas tenham morrido no Hospital Colônia de Barbacena. Torturas físicas e psicológicas eram rotina na colônia. Entre as mais comuns havia a ducha escocesa, banho propiciado por máquinas de alta pressão e tratamentos de choque, ambos aplicados a quem não se comportasse bem. Estupros também foram relatados durante as décadas de funcionamento do hospital. O Colônia era um manicômio com cemitério, evidência de que curar não era a missão. Durante décadas, não houveram médicos ou enfermeiras, mas meros guardas. Quando faltou espaço para dormir, eles adotaram uma solução batizada de leito único, que recomendaram estender a outros centros, fora com as camas eliminadas. Sem elas, cabiam mais pacientes. Os internos dormiam amontoados no chão para se aquecer nas noites frias. Alguns morriam sufocados. Muitas vezes, os sãos enlouqueciam. E nem mesmo depois de mortos, tiveram piedade deles. Os cadáveres de mais de 1.800 pacientes foram vendidos para universidades até os anos 70. O resto era levado em um carrinho até o cemitério para ser jogado em valas comuns. O cemitério ainda está lá, fechado, mas uma placa promete um dia transformá-lo em um memorial que combinará rosas e loucura. Eles eram alimentados com purês putrefados porque baniram os talheres em nome da segurança, de modos que, depois de décadas sem mastigar, muitos deles perderam os dentes. Várias foram as atrocidades cometidas naquele lugar, que se fossem contar aqui, não daria um relato, mas sim um livro de uma história sem fim. Os anos se passaram, algumas coisas mudaram e outras não. Porém, a memória das atrocidades cometidas naquele lugar ficarão para sempre gravadas naquele ambiente, e qualquer um que entre ali pode sentir a energia de sofrimento do local. Trabalhei lá por muitos anos. Vou me apresentar com o nome de Marta. Tenho 72 anos de idade. Sou enfermeira aposentada e trabalhei boa parte da minha vida no Hospital Psiquiátrico de Barbacena.
hoje administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG. Trabalhava no turno da noite e não foram poucas as vezes que presenciei fenômenos sobrenaturais naquele lugar. Ali tínhamos que ter nervos de aço, do contrário, passaríamos rapidamente de profissionais a pacientes. Mas teve um caso que me marcou profundamente. Vou chamar a moça de Maria, moça sofrida e castigada pelos ataques de esquizofrenia e alucinações. Alucinações essas que a fazia perder completamente o controle e atacar quem passasse por ela ou estivesse na sua frente. Ela se autoflagelava e por este motivo tinha várias cicatrizes e hematomas pelo corpo. Lhe faltavam quase todos os dentes, mas mesmo assim percebia-se sua beleza escondida entre tantos maus-tratos da vida e daquilo que a atormentava a ponto de fazê-la se automutilar. Por diversas vezes ouvi sussurros, risos, gritos, vozes e vultos por aqueles corredores frios e por algumas vezes eu confesso que quis muito sair dali, mas como eu havia perdido uma pessoa muito especial por problemas mentais e viver na pele o drama de um familiar que vê seu ente querido tirar a própria vida por causa desses distúrbios, jurei para mim mesma que, enquanto exercesse a profissão, a faria em um lugar que eu pudesse realmente ser útil a essas pobres almas sofridas, para tentar amenizar seu sofrimento, que não era pouco. E este juramento que me mantinha ali, plantão após plantão. Numa noite de plantão que para mim seria apenas mais um, quanto tantos outros, eu senti algo ruim já no portão de entrada. Assim que passei pelo guarda e o cumprimentei, senti um arrepio, um peso nos ombros e uma sensação horrível de estar sendo seguida de perto. Mas eu olhava ao redor e não via ninguém. Iniciei os trabalhos como em todos os outros plantões, e quando entrei na ala onde era a enfermaria que Maria estava internada, tive a impressão de alguém ter passado por mim com muita pressa. Tanta pressa que senti um vento passar por mim, mas não havia ninguém ali, e os pacientes estavam todos em seus leitos. Mediquei a todos e quando cheguei no leito de Maria, ela estava deitada, virada para o canto da parede e não me deu muita confiança. Eu, pensando que era mais um surto, não brinquei com ela como fazia com todos para não deixá-la agitada. Apenas perguntei se ela estava bem e ofereci seu remédio. E ela me olhou nos olhos, agarrou meus braços e disse: "Tia, não deixa ela me bater mais não." Eu perguntei: "Quem quer te bater, Maria?" Ela, com os olhos lacrimejados, apontou para a porta e sussurrou: "Ela está escondida atrás da porta e diz que vai me bater muito até eu desmaiar." Pensei que fosse algum delírio ou que fosse alguma paciente, apesar de não acontecer este tipo de incidente. Mas, para desencargo de consciência, fui até a porta para verificar e também mostrar a ela que não havia ninguém ali. Porém, quando me aproximei da porta, me arrepiei toda e um medo inexplicável tomou conta de mim de tal forma que a minha vontade era sair correndo dali sem sequer olhar para trás. Mas me contive e puxei a porta para acalmá-la. E quando fiz isso, ela tapou a cabeça com um cobertor e eu senti uma presença ali. E quando me virei, havia realmente uma mulher pálida que murmurava alguma coisa e olhava para mim com raiva e apontava para Maria. Tirei forças de onde não tinha e perguntei quem era e o que fazia ali, já que não era paciente da ala. Eu me recusava a admitir que o que estava diante de mim não era real e a tratava como um ser humano. Ela não respondeu, saiu porta fora e sumiu no corredor. Fui até Maria e disse que ela já havia ido embora e ela disse que ela voltaria porque voltava todos os dias e batia nela. Disse, inclusive, que seus dentes quebrados foram por ela, por aquela mulher.
E acreditem ou não, aquele foi um dos raríssimos momentos em que senti como se ela estivesse de posse de suas faculdades mentais. Eu via lucidez e sinceridade em seus olhos assustados. Este fato, além de me assustar, me inquietou a ponto de eu passar a maior parte daquele plantão perto dela. Eu não sabia o que poderia acontecer ali, mas sabia que se algo acontecesse, não seria nada agradável e a pobre Maria seria a maior prejudicada. Foi uma noite interminável e quando saí dali me senti muito mal. Muita dor de cabeça a ponto de vomitar de dor. E o corpo doía como se eu tivesse sido atropelada. E olha que eu sei bem como é a dor de um atropelamento, porque já fui atropelada 2 vezes. Comentei o fato a uma colega de plantão e ela me disse que já havia visto a tal criatura por várias noites. Nunca contou nada a ninguém por medo de ser demitida. E disse, inclusive, que aquele espírito se tratava de uma paciente que morreu ali mesmo no hospital, porém, em outra ala, há 12 anos antes disso acontecer. Desacreditada de tudo aquilo, fomos aos arquivos e, entre as várias fichas de antigos pacientes, encontramos a ficha da tal pessoa e, de posse dos seus dados, confirmamos o óbito da tal paciente. Mas o que me deixou realmente intrigada foi o fato dela querer agredir a pobre Maria sem motivo. Ela não merecia aquilo. Ninguém merecia. E como eu disse no início do relato, perdi um ente querido para a esquizofrenia. Meu irmão era diagnosticado esquizofrênico e dizia ouvir uma voz que mandava ele se matar. E ele tirou sua própria vida na noite de 23 de dezembro de 1975, na sala de nossa casa, em uma corda que ele pendurou no caibro do telhado e se enforcou enquanto preparávamos alguns doces para nossa ceia de Natal. Naquele momento, um filme me passou pela cabeça e vi em Maria o meu irmão que não conseguimos salvar. Mas ela, eu poderia tentar ajudar de alguma forma. No plantão seguinte, fui primeiro à enfermaria onde estava Maria, e para minha tristeza ela estava machucada. No prontuário estava descrito crise severa de esquizofrenia, onde ela mesma havia se machucada. Mas ela me disse que foi a mulher que havia batido muito nela e disse que continuaria batendo até matar a pobrezinha. Saí da enfermaria e chorei muito. Aquilo era literalmente desumano. Na hora do meu descanso, encostei um pouco e quando estava começando a tirar um cochilo, senti um arrepio e abri os olhos. E em minha frente estava aquela mulher, espírito, nem sei como me refiro àquilo. Ela me olhou com raiva e disse bem assim: "Eu vou matar ela." E sumiu. Saí dali e procurei a colega para lhe contar do ocorrido, e ela me disse para mandar celebrar uma missa para aquela alma, e teria de ser eu mesma, porque como eu poderia chamar os familiares de Maria e dizer o que estava acontecendo? Era certo de eu ser afastada, perder meu emprego e até o meu registro no Corém. De posse de todas as informações sobre a tal pessoa, fui à igreja e encomendei logo 4 missas em intenção de sua alma. Uma para cada semana, daquele mesmo mês. E sabendo onde seu corpo estava sepultado, fui até lá para rezar o terço e lhe acender velas pedindo para que ela descansasse em paz e deixasse a pobre Maria em paz também. Não foi fácil, mas aos poucos ela deixou este plano e se foi de vez, deixando a pobre Maria em paz, que, por sua vez, ficou mais tranquila. E até onde eu sei, nunca mais teve um ataque de se debater e se ferir. Foram 35 anos de profissão dedicados a ajudar quem não era dono de si e não me arrependo. Infelizmente, este não é o único caso de assombração que presenciei nas alas frias e silenciosas dos hospitais. Mas estes ficam para uma outra oportunidade. Boa noite.